Salve Maria, vamos lá agora para mais um estudo. Vamos primeiro invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o título do estudo de hoje vai ser: quem são os irmãos de Jesus? Será que Maria ela permaneceu virgem depois que Jesus nasceu? Será que ela sempre permaneceu virgem ou será que ela teve filhos? Então vamos lá. Alguns trechos da Sagrada Escritura, das Sagradas Escrituras, aludem aos supostos irmãos de Jesus. A fé católica ensina que Maria ela teve somente um filho, que foi Jesus, e que ela permaneceu sempre virgem, antes, durante e após o parto. Essa é a verdade católica. Trata-se de verdade de fé. Isso é um fato, que devem ser aceitos por todos os católicos. Então, todo mundo que é católico não pode realmente reclamar disso, porque trata-se justamente de verdade de fé. Porém, diante dos ensinamentos da igreja, como explicar, por exemplo, aqui no capítulo 13 de São Mateus, do Evangelho de São Mateus, o versículo 55. Olha o que diz aqui o versículo 55. No este, o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E aí? Como é que a gente vai harmonizar isso com a verdade católica? Ou, por exemplo, como é que a gente pode justificar também, lá na carta de São Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Como é que nós podemos harmonizar esta passagem também na verdade de fé de que Maria foi virgem antes, na concepção de Jesus e após o nascimento de Cristo? Como é que a Igreja Católica pode responder isso na luz das Sagradas Escrituras? O interessante é que as respostas estão contidas na própria Escritura. Quando eu era protestante, só me passavam essas passagens, Essa passagem aqui era bem clara, ó, os irmãos de Jesus aí, tá vendo? Então Maria teve filhos. Só que não mostrava outras passagens que a gente vai analisar justamente hoje, tá? Quanto aos 2 Tiagos, que são mencionados, na lista dos apóstolos, eles são acunhados de Tiago maior e Tiago menor, não é isso? E assim, o Tiago maior, ele é filho de Zebedeu. A gente vai ver tudo isso aqui daqui a pouco, Irmão de São João. Portanto, não é este que é irmão de Jesus. E o Tiago menor, por sua vez, é filho de Alfeu, que a gente vai ver daqui a pouco também. Tá certo? As várias listas dos apóstolos trazem esses 2 Tiagos, que é o Tiago menor e o Tiago maior. No Evangelho de Mateus, nós podemos ver, estes são os nomes dos 12 apóstolos primeiros, que a gente vai ver agora como é que Mateus reza os nomes dos apóstolos. Só um minutinho. Vamos lá, São Mateus, capítulo 10, versículos 2 até o 4. E assim reza as Sagradas Escrituras. Ora, lembrando que eu estou usando uma tradução protestante, certo? Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Lembra que eu estava falando antes? O Tiago maior. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, que é o Tiago menor, filho de Alfeu. E Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então aqui no Evangelho de Mateus, observe que nós temos pais diferentes para os 2 Tiagos, certo? Vamos analisar agora no Evangelho de Marcos o que está escrito lá também. Vamos lá em Marcos, capítulo 3.
Marcos capítulo 3, versículos do 16 até o 19. A Simão, versículo 16, a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, Tiago maior, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Boanerges, né? Filhos do trovão. E a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Então observe que os dois Tiagos, eles têm pais que não é José. Mas a questão é, pode não ter sido pai, José é o pai, né? Mas Maria não é a mãe, não? Né? Então justamente essa questão, a gente está encaminhando agora primeiro para perceber que José não é o pai de nenhum dos supostos, entre aspas, irmãos de Jesus. Certo? A gente vai entender por que a Sagrada Escritura chama de irmão de Jesus. Tá? Vamos analisar agora o Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 13. Diz assim, ó. E quando já era dia, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Certo? Então nós temos aqui, ó, nenhum deles é filho de José. Né? Ficou claro isso. Portanto, o Tiago, entre aspas, né, o irmão do Senhor, não é filho de José. Isso é claro, né? Ficou bem claro. Mas alguém poderia alegar que ele seria justamente filho de Maria, né? Que Maria pode ter se casado com outro homem após a morte de José. Porém, a gente vai ver nos trechos referentes às mulheres que estavam nos pés da cruz do Senhor, temos a mãe de Tiago, que é claramente outra pessoa que não a mãe de Jesus. Vamos analisar aqui agora o Evangelho de São Mateus, no capítulo 27. Mateus 27, versículos 55 e 56 diz assim, ó. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre os quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, a mãe dos filhos de Zebedeu. Tá certo? Então nós temos aí, ó, tem uma Maria que é mãe de Tiago, né? Certo? E de José, também que é filho de Maria, né? E a mãe dos filhos de Zebedeu. E aí? Será que está afirmando aqui a Sagrada Escritura que Maria é a mãe de Tiago? Será que realmente essa Maria que é a mãe de Tiago? Vamos analisar agora, voltando agora para o Evangelho de São Marcos, no capítulo 15. Marcos, perdão, né, capítulo 15, versículos 40 e 40 diz assim, ó. E também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe, entre os quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago menor, e de José e Salomé. Mas espera aí, já tem outra Maria diferente aqui. Vamos deixar aqui por enquanto, né? Maria, mãe de Tiago menor e de José e Salomé. As quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então os evangelhos eles atestam que havia uma Maria, que era mãe de Tiago menor e de José. Mas esta Maria não era mãe de Jesus. Então quem é ela? Estou afirmando que não é mãe de Jesus, mas não mostrei quem é ela, né? Porque pelos textos aqui a gente pensa realmente que é Maria, mãe de Jesus, porque só fala que é Maria. Mas realmente, quem é ela? Poderíamos chamar os irmãos de Jesus, né? Eles serem, na verdade, primos dele? Será que poderia ou não poderia? É o que se vê, a gente vai ver agora no Evangelho de São João,
O Evangelho de São João é que nos dá a chave para tudo. Vamos abrir agora no Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo 25. Está dizendo assim, ó. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Ou seja, Maria estava lá mesmo, a mãe de Jesus. E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então nós temos aí duas Marias, né? Uma das quais era a irmã de Nossa Senhora. Então São João, observe que ele expõe de forma clara que havia aos pés da cruz uma irmã de Maria Santíssima. Ou seja, uma tia de Jesus. Ficou bem claro isso. O estranho é que diz que essa Maria é esposa de Cleofas, né? Quando anteriormente se havia dito que era a esposa de Alfeu. Lembram que ela era esposa de Alfeu? Agora é esposa de Cleofas? Como é que isso ocorre? A gente pode conjecturar aqui de algumas formas. Primeiro, é possível realmente que Cleofas e Alfeu fossem a mesma pessoa. Por quê? Porque um nome é grego e o outro é judaico, certo? Um desses nomes é grego, o outro nome é judaico. Ou então ainda que essa Maria, no caso a tia de Jesus, ela poderia ter se casado duas vezes. Uma com Alfeu, concebendo Tiago, e outra com Cleofas, com quem teve outros filhos. Certo? Então a gente pode considerar essas duas formas. Não pode ser Maria Santíssima. Até aqui, a gente pode ver claramente que Tiago, o irmão do Senhor, entre aspas, né? Ele tinha outro pai e outra mãe. Ou seja, não pode ter sido Maria Santíssima. Ficou claro isso? Eu espero que tenha ficado claro isso. Tá? E que esta mãe era, na verdade, uma tia de Jesus. Ou seja, o nome dela também era Maria. Só que era irmã de Nossa Senhora também. Tá? Ou Miriam, né? Como é no hebraico. Na linguagem bíblica, a gente tem que irmãos, na verdade, significa primo. Ou seja, significa que qualquer parentesco masculino que tenha uma ligação de sangue é chamado de irmão. Só que na verdade são primos. Tá? É uma linguagem semítica, né? Uma linguagem antiga. E como é que a gente vê isso realmente? No Antigo Testamento, se pesquisarmos bem, Abraão era chamado de irmão de Ló. Contudo, se a gente analisar bem as escrituras, verifica-se que na genealogia de Abraão, percebe-se que Ló não era seu irmão. Ele era seu sobrinho. Ele era filho do seu irmão, mas era chamado de irmão de Abraão. Ou seja, na linguagem semítica, primo também era chamado de irmão. Então, pessoal, assim, o que se tem é uma comprovação de como os textos bíblicos estão em perfeita harmonia com a tradição da Santa Igreja Católica. Tá? É dela que deriva a fé na virgindade perpétua de Maria. E que, consequentemente, no fato de que não existiram os supostos irmãos de Jesus. Tá? Por quê? Porque ali eram primos de Jesus. E observe que lá estava junto com Maria Santíssima, e também estava Maria, sua irmã. Ou seja, ela tinha uma irmã chamada Maria também. Por isso a confusão que os protestantes dizem que mas Maria teve os filhos. Não, esses filhos eram chamados os primos eram chamados de irmãos, né? Por isso que Tiago, filho de Maria, irmã de Maria Santíssima, era irmão do Senhor, porque era primo, era do sexo masculino. Assim como Ló, que era sobrinho de Abraão, era chamado também de irmão de Abraão. Então, vamos ter só a prova disso, para ver que realmente, na linguagem semítica, sobrinho, primo, era tudo chamado de irmão. Olha só aqui, Gênesis capítulo 13, tá? No versículo 8, depois vocês podem ler o contexto, né? Na hora que... do 7, dá para entender aqui, ó. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Olha só o que Abrão, né? Que antes era Avram, né, não tinha ainda se tornado Avraham, ou Abraão, né? Pai de muitos, pai de multidões. Disse Abrão, né? Versículo 8, a Ló. Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Ele está dizendo, está considerando Ló como irmão.
Mas na genealogia, Ló não era irmão de Abraão. Gênesis capítulo 4, versículo 12, aparece como: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, os seus bens, e foram. Depois você lê o contexto, mas o que importa é isso aqui. Ou seja, Ló era filho do irmão de Abrão. E Abrão chamava ele de irmão. Eles eram considerados como irmãos, carinhosamente chamados de irmãos. Então, os supostos filhos de Maria, mas os irmãos do Senhor, eram seus primos, certo? Por quê? Porque o Tiago, por exemplo, o irmão do Senhor, era filho de Maria, irmã de Maria Santíssima, como está claro na passagem aí, tá certo? Então, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei do Universo, e até nosso próximo encontro. Salve Maria.